Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender com Neemias como que este homem fez para ele reerguer as muralhas que foram destruídas pelos seus inimigos, porque aquele povo estava passando por um período muito triste de suas vidas, porque a muralha que cercava aquela cidade foi destruída pelos seus inimigos. Então aquele povo se sentiu devastado, aquele povo andava esmorecido, até que então o Senhor levantou Neemias para reconstruir os muros. E vamos também aproveitar e aprender com Neemias a reconstruir os nossos sonhos, que às vezes está parado porque você olha para o seu projeto e vê tanta coisa que tem que fazer que você pensa, eu não sou capaz. Ei, mas vamos aprender com Neemias como você vai fazer para reerguer esses muros, para você reerguer o seu sonho, que você vai conseguir tirar do papel sim, sabe por quê? Porque quando você tem um Deus a seu favor, nada é impossível para a sua vida, amém? E nós vamos ler em Neemias, no capítulo 1, no versículo 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia, tá? Enquanto isso, dá um like, se você inscreve no meu canal, ajuda a compartilhar essa mensagem para que essa palavra chegue a milhares de pessoas, amém? Está escrito assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província. Então, em grande misericórdia e desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, quando ele ficou sabendo como se encontrava esse povo, ele chorou, ele jejuou, ele orou e clamou a Deus. Está escrito assim no versículo 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a todos os seus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que haja bem-sucedido hoje o teu servo e dai-lhe mercê perante este homem. Neste momento, amados, o que Neemias fez? Ele orou para Deus, porque Deus tocou no coração dele para ele levantar e ir reerguer esses muros, sabe por quê? Aquele povo que estava lá na cidade não se encontrava ânimo, não tinha ânimo para fazer nada. Então, como aquela cidade foi invadida e as muralhas estavam assim derrubadas, então aquele povo não tinha mais uma perspectiva. Então, Deus levantou Neemias, que estava em outra cidade. Neemias, nessa época, ele era copeiro do rei, ele estava no palácio. Então Neemias, ele se dispôs a sair do seu conforto para reerguer a cidade de onde ele nasceu, a cidade dos seus pais. Então ele orou e clamou ao Senhor, pediu Deus a provisão, pediu Deus para direcionar, porque ele tinha que pedir para o rei autorização para reerguer aquelas muralhas. E Neemias, ele tinha uma intimidade, ele era um homem que ele servia o rei, ele era copeiro do rei naquela época. Então, ele sempre estava com um sorriso no rosto, até que de repente o rei percebeu e perguntou para ele, né, Neemias, por que está assim o seu rosto? E ele disse, ah, meu rei, como estaria eu, sendo que a cidade dos meus pais foram devastadas, os seus muros foram quebrados, foram derrubados? Então o rei falou para ele assim, o que posso eu fazer por você, Neemias? E Neemias disse, né, pediu para ele que se fosse do agrado do rei, que permitisse que ele fosse até aquela cidade para reerguer os muros. Então o rei concedeu, o rei deu autorização para Neemias ir reerguer as muralhas. Então, quando Deus te dá, amados, a provisão, você pode ir com certeza, sabe por quê? Deus vai estar ao seu lado a todos os momentos.
Então, Neemias diz para o rei: então dá-me cartas autorizando para atravessar a cidade, dá-me autorização para pedir os guardas da floresta para pegar as madeiras para colocar as portas. Então, o rei deu tudo que Neemias precisava e ainda mais. O rei ainda concedeu, ofereceu para Neemias algo que Neemias mesmo não tinha pedido. Neemias foi para aquela outra cidade junto com os guardas do rei. Olha que maravilha! Então, ele foi escoltado. Então, assim, o rei ofereceu para ele os cavalos e mais pessoas ali de confiança ali do palácio para ir até Jerusalém. Então, chegando lá, Neemias, ele orou, ele continuou clamando ao Senhor, porque é do alto que vem a provisão. Então, Neemias, quando ele chegou lá, ele ficou durante 3 dias em silêncio. Ele estava ainda inspecionando o lugar. Ele foi olhar como que ele ia fazer, o projeto que ele ia fazer, porque ele já não chegou contando. Então, assim, aquele povo ficou curioso para saber o que Neemias ia fazer. Então, antes de declarar que ele ia fazer, ele orou ao Senhor esses 3 dias, ele planejou, ele levantou à noite e foi de porta em porta a ver como ele iria fazer. E o Senhor era com ele dia após dia. E aquele povo estava anos e anos escravizado, triste, desmotivados. Então aqui na palavra do Senhor nos diz que ele levantou e chamou várias pessoas e fez uma reunião. Ei, vamos reconstruir essas muralhas, porque quando você reconstruir essas muralhas, ela estiver de pé, você vai ser uma outra nação, nós vamos ser outros povos e todos vão ver as mãos de Deus sobre as nossas vidas. Então, Neemias colocou primeiro naquele povo a motivação. Ei, seja motivado, comece a clamar ao Senhor, porque o inimigo vai querer levantar sim. Sabe o que aconteceu? Quando Neemias começou a reerguer aqueles muros, vieram pessoas falar para ele assim: ei, você não é capaz, como que você vai reerguer esses muros? Porque antes eles foram derrubados. E Neemias não desistiu. Ei, não desista dos seus sonhos. E ele começou a unir ali aquele povo e ele começou a organizar de equipe em equipe e eles foram reconstruindo aqueles muros. Então aqui nos diz assim, Neemias no capítulo 6, no versículo 15, nos diz assim: acabou, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Em 52 dias, Neemias reergueu as muralhas de Jerusalém e todo aquele povo viu a diferença. Quando você está na presença do Senhor, você ora, você tem um direcionamento, você tem provisão de Deus. E sabe o que aconteceu? Já eram os inimigos dele que já estavam com medo. Sabe por quê? Porque eles viram que era Deus que estava com Neemias a todos os momentos. Vamos aprender com Neemias. Vamos pegar a pá de um lado e a espada de outro lado. Começa a fechar as brechas. Sabe o que é fechar essas brechas? Fecha a brecha para você não ouvir o seu inimigo querer te parar. Fecha as brechas, às vezes, que você dá lugar para os seus inimigos querer levantar contra a sua vida, porque você fechando as brechas, você está dando autoridade, você está deixando o Senhor trabalhar, você está descansando no agir de Deus. Então, não desista dos seus sonhos, seja como Neemias, acredite no Senhor e a vitória é sua, amém? Vamos orar comigo? Altíssimo Deus e soberano Pai, Senhor, assim como Neemias reergueu, meu Pai, aquelas muralhas, Senhor, nos capacita também para nós reerguermos os nossos sonhos, meu Pai. Senhor, que aquelas muralhas que prendem, meu Pai,
que seja, meu Pai, jogada por terra e que nós venhamos ter força, meu Deus, autoridade em nome de Jesus, meu Pai, para reerguer, para construir os nossos sonhos e que nós não venhamos, meu Pai, a aceitar, meu Pai, que os nossos inimigos venham tentar parar os nossos sonhos, os nossos objetivos e que nós venhamos ter, meu Pai, o nosso sonho firmado em Ti, porque nas Suas mãos, meu Pai, está todo o poder, toda a autoridade. Amém? Ajude a compartilhar esse vídeo. Compartilha com aqueles que você gosta, com seus amigos, para que a palavra do Senhor se espalhe. Amém? Eu te agradeço e te espero aqui amanhã no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até amanhã. Tchau, tchau.